Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Está no ar o Português Suave na Rádio Observador. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Costa e Silva. Comigo está o Marco Neves. Olá, Marco. Tudo bem? Cá estamos. Bem-vindo mais uma vez. Depois da semana do primeiro aniversário do Português Suave, voltamos. Olha, isto correu muito bem. Recebemos o ótimo feedback de todos os nossos ouvintes. A nossa conversa com o Ricardo Pereira, a quem agradecemos outra vez ter cá estado. E que nos levou ao segundo lugar na Apple Podcasts. Muito bem. É ótimo, não é? Ficamos contentes. E depois com todos os episódios que também tivemos o episódio do passado domingo, depois na quarta-feira em que falámos do Aqui, que eu reparei e fui reparando que se calhar também digo muitas vezes aqui. Sim, para quem não está a perceber a conversa, nós na quarta-feira podem ouvir o episódio, falámos da palavra aqui que talvez esteja a ser usada muitas vezes, mas o aqui enquanto bengala, não é? É assim, as palavras... Eu não tinha pensado em falar disso hoje, mas podemos só começar por aí. Há uma lei que todas as línguas cumprem, as línguas naturais, que é a lei de Zipf. Que é de Zipf? Zipf, que é um linguista, o nome de um linguista, já do século XX. O teu é bem mais fácil. Sim, é mais fácil. Em que ele descobriu uma coisa que depois foi confirmada não só nas línguas, mas em muitos outros sistemas naturais. Ou seja, a frequência da palavra mais frequente em português é mais ou menos o dobro da frequência da segunda palavra mais frequente e por aí fora. Ou seja, há ali isto depois tem umas complicações matemáticas, mas é uma regularidade. Isto para dizer o quê? Aqui, certamente tem uma frequência que é natural e é muito alta porque é uma palavra muito útil na língua portuguesa. E nós, quando começamos a reparar, é que começamos a perceber, como é que eu ia dizer, o problema não é a palavra, é nós repararmos nela. Sim. E começamos a ver que agora está em todo lado. Estamos assim à procura. Aqui estamos nós. Vamos. E hoje vamos falar de um tema que ficou aqui pendente do episódio com o Ricardo Araújo Pereira, não é? Vamos falar de cuecas. E da sua origem. Sim, vamos começar Sabemos por aí. lá onde é que isto nos vai levar. Vamos ao XPTO a seguir e ainda vamos acabar numa possível redundância, mas já lá chegamos. Já lá vamos. Primeiro começamos, como é habitual, com a língua nas notícias. E vamos falar de um tema que esteve em discussão. Porquê é que isto está na linha das notícias? Porque, enfim... Conversas entre amigos no trabalho, em todo lado, tudo a perguntar de onde é que vêm as cuecas. Exatamente, de onde é que vêm as cuecas. Portanto, eu penso que o país todo esteve a discutir. Estou a brincar, não chegamos o país a tanto, parou. Mas o país parou para falar de cuecas. Então vou contar desde o início e depois vou dizer a conclusão depois da investigação. Naquele dia, logo antes de vir para aqui conversar com o Ricardo Pereira, tinha tido uma conversa no WhatsApp com amigos em que uma amiga me disse, a Patrícia, que tinha visto naquele momento que estávamos a falar de cuecas. Acontece, entre amigos às vezes acontece. Sim, é um tema muito recorrente. É um tema muito recorrente. E ela foi fazer uma investigação rápida, assim, e a primeira coisa que aparece é a Wikipédia, e ela disse, olha, aparece aqui no Wikipédia, mas por favor vai ver. E eu estive assim em poucos minutos a ver e apareciam uns quantos etimólogos a dizer que de facto cuecas viria de cuecas, e cuecas seria casa, e hoje falámos disso, mas depois tive tempo a seguir ao episódio de investigar um pouco mais. E não há nada que negue essa etimologia muito curiosa, o domicílio do rabo, digamos assim, mas também não há nada que confirme. O mais provável, portanto, eu tenho de ser sincero, há muitos etimólogos, digamos, que escrevem em jornais que já descreveram esta etimologia, mas eu tenho alguma... É tão boa, a pessoa tem de desconfiar. E a verdade é que há uma outra explicação que me parece ser bastante mais provável, que é, pronto, a primeira parte da palavra, o cu, está lá e é bastante óbvio, ninguém nega que tem origem na palavra portuguesa muito, muito conhecida, que todas as pessoas pomos o nosso chapéu de adolescente ou de criança quando vemos uma matrícula com CU, não é? É verdade. Agora, há um sufixo muito usado em português, que é o eca, para falar de umas coisas que são pequenas. Por exemplo, uma soneca. É um som pequeno e por aí fora, podemos dar aqui mais exemplos. Portanto, embora a outra etimologia possa ser verdade, nós não temos segurança suficiente para dizer que é aquilo, e eu desconfio que provavelmente é mais um rabo pequeno, por algum motivo. Mas vamos sempre ao mesmo sítio, isto só para ser sincero e não querer espalhar uma etimologia que não está confirmada, portanto... Mas era tão bom que fosse verdade. Era bom. E, mais uma vez, não é como aquele caso, por exemplo, da origem do palavrão, o famoso...
Será que é aí nós temos a certeza que não pode ser o Sexta Gávea, porque aquela palavra já aparecia muito antes das navegações, de nós termos, enquanto povo, o Sexta Gávea nas caravelas. Aí é impossível, não, aquela etimologia está errada. Neste caso, podemos ter a esperança que esteja certa, não temos propriamente um fundamento muito, muito forte para que seja aquilo. Agora, aquelas primeiras duas letras, sem dúvida que estão relacionadas com aquilo que nós pensamos. Exato, não há volta a dar. Não há volta a dar. Ou é um rabo pequeno, ou é a casa do rabo. Pronto. Para não estar e eu nunca pensei a ouvir no Português Suave o Marco Neves. O Português Suave no segundo ano, este é o princípio do segundo ano do Português Suave, está muito, digamos, diferente. Sim. Posso só dizer mais uma coisa? Sim, há uma etimologia, esta sim, bastante confirmada, que inclui a mesma palavra e que as pessoas usam muitas vezes, quase todos os dias, e se calhar nunca pensaram nisso, que é a palavra recuar, que até é uma palavra bastante formal. Sim, sim. Recuar é mesmo ir na direção do traseiro. Pois recuar. Pois Portanto, será isso. que isto anda tudo ligado? É provável que sim. É provável que sim. Vamos para o mapa da língua. Vamos a isto. Vamos avançar. Vamos agora na viagem que todos nós gostamos de fazer. Já digo onde é que vamos. O que é que tu disseste? Vamos ao cartaz. Eu percebi outra coisa. Mapa da língua, Cartaz, Marco, é que nós estamos aqui com uma conversa que, pronto, nos pode levar para outros temas, mas vamos até ao cartaz, não é? Aqueles pais que certamente que existem, que estão a ouvir isto em conjunto com os filhos, que já pensam, o que é que se passou aqui? Este episódio está diferente. Não estamos a dizer nada de mal. Não. Então, no mapa da língua hoje, queria falar da origem da expressão XPTO. Já pensaste nisto? Já. Já pensaste na expressão? Já pensei na expressão e já quis saber o que é que isto significa. Bom, e vais-me dizer, não é? Então aqui temos uma etimologia, ou seja, a etimologia, a origem desta sigla, que nós usamos para quê? Para dizer qualquer coisa que é assim muito... Incrível, não é? Mas já se usou mais, não é? Uma coisa XPTO. Não achas que tem sempre ali um pico de... Não é bem ironia que eu quero dizer. É uma coisa muito sofisticada, mas a pessoa está um bocadinho a brincar com aquilo. Isto é tudo XPTO. Sim. E até uso mais... Não é? Tem um bocado a mania. Até uso mais em questões, não sei quanto a ti, mas quando é algo mais tecnológico. Sim, um computador todo XPTO, telefone todo do que, por XPTO. exemplo, uma coisa do dia-a-dia assim mais rotineira. Sim, ninguém vai dizer este é um livro todo XPTO, a não ser que tenha um ecrã. Exato. Eu associo mais à tecnologia. Sim, mas é uma expressão muito antiga e há uma etimologia que está nos dicionários, está nos livros, mas mais uma vez, e neste caso parece que estou a repetir, há muito boas razões para desconfiar dela. Eu vou dizer qual é a etimologia tradicional. XPTO era... E foi usada foi uma sigla usada como abreviatura de Cristo. Porquê? Porque XPTO é a abreviatura de Cristo em grego. Aquela primeira letra que nos parece um X, na verdade é a letra que começa a palavra Cristo em grego, e não nos podemos esquecer que o Novo Testamento foi escrito em grego. Portanto, a primeira vez que a palavra Cristo aparece é em grego, vem do grego. Pronto. Esta é agora, temos aqui, isto é um facto, XPTO era usado como sigla de Cristo, como abreviatura de Cristo, aliás. Não uma sigla, mas uma abreviatura. Agora, como é que daqui passamos para um computador todo de Cristo? Não faz sentido, não é? Então, o que é que se passa aqui? Eu aqui estou a basear-me num artigo muito desenvolvido de Gonçalo Neves, que escreveu no Ciberdúvidas sobre isto, e também um artigo do professor José Teixeira, no início de um livro que já falámos aqui, que se chama Enfermidades da Língua, que foi um livro, não sei se te lembras, de que Manuel José de Paiva, no século XVIII, escreveu com uma série de expressões que ele queria eliminar da língua. Sim, já falámos disso. Sim. E, não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo, não. E o que é verdade é que a primeira vez que XPTO aparece na nossa língua é nesse livro, como uma expressão que ele queria eliminar. Só que aparece de uma forma muito curiosa, que é XPTO cartacho. Não sei se XPTO cartaz. O que é que isto? Ou seja, a primeira vez que XPTO aparece na escrita, aparece XPTO cartaz. O que é que cartaz está a fazer aqui? O que é que tem a ver com o XPTO? Está-me a ajudar porque consegui enfiar este tema no mapa da língua. Cartaz. Sim. O que é que o cartaz está aqui a fazer? Isto é um mistério. E como explica o Gonçalo Neves, que não fala de enfermidades da língua, mas fala depois do século XIX, durante o século XIX era muito comum a expressão XPTO aparecer XPTO London ou XPTO Londres. As pessoas diziam, isto é tudo XPTO London. Tal como, pelos vistos, no século XVIII, antes se dizia isto é tudo XPTO cartaz. O que é que mas se passa porquê aqui? O cartaz? Bom, nós não temos a certeza, mas parece que o que aconteceu foi
terá havido uma marca qualquer, talvez de vinhos ou de outro produto qualquer, que se chamaria XPTO e que vinha de Londres, provavelmente. Provavelmente vinha de Londres. E as pessoas às vezes a gozar diziam, isto é uma coisa XPTO cartaz, quase a brincar. Este não é de Londres, este é do cartaz, este é aqui muito caro. Já percebi. Esta é a explicação que nós conseguimos encontrar. E faz sentido. Os dados são estes. A primeira vez que aparece XPTO cartaz, logo a seguir aparece XPTO London, e nós é isto que temos. Mas a explicação parece ter que ver com uma marca qualquer, toda muito sofisticada, que se chamaria XPTO Londres ou London, e que nós a gozar com isso diríamos, olha, isto é um XPTO cartaz, isto é muito bom, é muito português, como nós agora diríamos. Não tem, mais uma vez, não há certezas absolutas, mas o que sabemos, sem dúvida nenhuma, é que a expressão, a primeira vez que aparece, está ligada ao nome de uma terra, ou cartaz, ou Londres. Portanto, provavelmente, a ligação a Cristo é indireta. Portanto, talvez a marca tenha ido buscar o nome a Cristo, mas houve ali qualquer coisa. E pensa, bem, nós, tal como estávamos a discutir no episódio que tivemos aqui com o Ricardo Pereira, da criatividade da língua, como nós inventamos coisas com muita facilidade, isto é ou seja, alguém a brincar com a língua usa XPTO para gozar com um produto qualquer e de repente os amigos continuam a usar e depois temos um país todo a usar XPTO e deixando cair o cartaz ao Londres, e depois temos alguns especialistas que vão atrás e tentar perceber e fazem uma ligação a Cristo, mas é difícil por vezes no meio de todas estas confusões chegar a conclusões, chegar a certezas, mas não deixa de ser muito interessante pensar que cada vez que dizemos XPTO há uma ligação ao cartaz. XPTO ao cartaz. Um abraço para o cartaz. Fica. E para Londres também. Sim. Para onde quiserem, onde nos estiverem a ouvir, seja em rádio, seja em podcast, fica aqui o nosso abraço e esse XPTO, onde quer que estejam. Marco, vamos para a nossa última rubrica. Sim, mas só para dizer que a partir de agora, sempre que eu disser XPTO, vou pôr o nome de uma terra a seguir. Isto é tudo XPTO. XPTO São João da Madeira. São João da Madeira, Peniche, XPTO Peniche. Vamos aos mitos e origens da língua. Vamos lá. E Marco, vamos falar de uma possível redundância? Sim, eu recebi uma mensagem de Carlota Leite Pinto a perguntar-me se dizer eu pessoalmente, como às vezes eu digo, acho que terei até provavelmente dito isto em algum episódio, se será um erro, se é redundante, e eu vou tentar. Neste caso não é por eu usar, porque também já falámos aqui de coisas que todos nós dizemos mal. Mas toda a gente usa involuntariamente esta expressão. Mas neste caso eu não acho sinceramente que seja um erro, primeiro porque o facto de ser redundante, e já vou explicar se é redundante ou não, na minha opinião, na minha perspectiva, mas ser redundante não é necessariamente mau. Vamos lá ver, se eu digo eu pessoalmente penso, vamos imaginar que é esta a expressão, se virmos bem, o próprio eu já é redundante de certa maneira, porque se eu disser só penso, já toda a gente sabe que sou eu. Exato. Porque a conjugação dos verbos já inclui a pessoa, não é? Portanto, penso, pensas, pensa, pensamos, pensais, pensam. Portanto, isto quer dizer que o pronome pessoal, na verdade, em português, é redundante. Nós podemos retirá-lo sem grande dificuldade. E isto não quer dizer que esteja errado, porque a redundância faz parte da língua. As línguas são todas redundantes no sentido em que transmitem a mesma informação várias vezes na mesma frase, ou permitem fazer isto, até para que nós possamos compreender melhor. Na oralidade nós precisamos de mais substância no que dizemos para percebermos melhor. Neste caso, portanto, estamos simplesmente a adicionar ainda mais uma redundância. Eu, pessoalmente, penso. Não me parece que seja um erro, porque o pessoalmente tem ali uma certa... Primeiro, porque, mais uma vez, a redundância não é necessariamente erro. Serve para enfatizar, às vezes serve, como nós discutimos no último episódio, ou acho que foi no último, serve para encher, simplesmente para termos tempo para pensar nas coisas, tal como as bengalas também servem para isto. Por vezes nós estamos a falar e precisamos de ir dizendo alguma coisa até conseguirmos pensar em tudo. Mas neste caso, o pessoalmente tem, quanto a mim, ali uma função, que é, quando eu digo eu pessoalmente não concordo, estou simplesmente a admitir que outra pessoa pode ter outra opinião. Portanto, estou simplesmente a sublinhar o facto de ser eu que estou a ter esta opinião, mas não acho assim tão importante que as outras pessoas... eu pessoalmente gosto de ir à praia. Estou simplesmente a sublinhar este facto de admitir que as outras pessoas... Se eu disser só eu gosto de ir à praia, não estou a contrastar com outras pessoas. Estou simplesmente a dar um facto sobre as minhas preferências. Interessante ter essa perspectiva. Se eu disser eu pessoalmente gosto de ir à praia, estou a admitir... Isto é a minha forma como eu interpreto isto. Estou a admitir as outras opiniões. Estou a dizer que as outras pessoas... por exemplo, não é diferente
em termos de escrita do que na oralidade? Sim. Na escrita, ou seja, se calhar na escrita é mais redundante do que na oralidade. Porque a oralidade nós estamos a ouvir um fio de sons, não é? Que por vezes tem de ser mesmo repetido, porque nem sempre nós estamos com a mesma atenção e nós já sabemos e vamos repetindo até para garantir que a outra pessoa recebe. Na escrita nós podemos andar para trás, os nossos olhos estão a olhar para várias palavras ao mesmo tempo e, portanto, podemos provavelmente ter mais tempo de retirar pessoalmente. Mas até pode dar-se o caso daquele pessoalmente ter mesmo aquela função de marcar, não é? Marcar a diferença em relação à outra pessoa. Portanto, eu não tenho nada contra, eu pessoalmente não tenho nada contra o pessoalmente, mas admito que na escrita, por exemplo, já teríamos tempo para ir lá tirar. Depende do contexto, não é? Depende do contexto, depende daquilo que nós queremos fazer. Se eu estiver chateado e quiseres marcar a minha posição, se calhar vou dizer vírgula, pessoalmente. Por exemplo, quando alguém diz parece-me a mim, o a mim também está ali a mais, se virmos bem, parece-me. O que é que está o a mim a fazer? Mas, e aí na escrita eu tiraria, provavelmente, se tivesse tempo ou se reparasse. Na oralidade, o me parece-me é tão curto, é tão em português é tão rápido, que aquilo a mim é simplesmente decorre naturalmente da necessidade que o falante tem de marcar aquela informação que está quase desaparecida no parece-me, aquele me já quase desapareceu. É como a famosa queixa dos brasileiros que dizem quando um português diz amo-te, parece que não ama nada. Exato. É ali tudo muito, muito sumido, não é? Também estão a exagerar, claro, mas a língua depois também tem formas de se encher quando tem um som que está muito vazio. Eu gostava só de terminar a dizer, nós todos erramos, nós todos sabemos que há muitos erros, mas ao mesmo tempo também, por outro lado, temos de ter um pouco mais de confiança nos mecanismos naturais da língua, porque a língua é um fenómeno natural, por mais estranho que pareça, podemos falar disso noutro episódio, e por isso, para lá dos erros, nós vamos sabendo todos os dias o que fazer com a língua. Então é confiar. Ter uma relação de confiança, de estabilidade com a língua. Confiança, é como se diz, confiar mas verificar. Claro que vamos verificar, mas temos ao mesmo tempo de não estar sempre a desconfiar de tudo o que acontece. Ou então, ouvir o Português Suave ao domingo, depois das 11, sempre também em podcast. Nós regressamos na quarta-feira com um episódio extra só de dúvidas. Podem enviar para o e-mail, Marco. E posso, portuguesuave@observador.pt. E posso já dizer que na quarta-feira, porque eu já tenho isto aqui apontado, vamos falar da razão porque a rainha anterior do Reino Unido se chamava Isabel em português e não Elizabeth. Portanto, é uma dúvida muito recorrente que surge muitas vezes. E além do e-mail, já sabe, podem enviar dúvidas também para o nosso WhatsApp 91002 4185 91002 4185. Enviar mensagens de voz até 30 segundos. Marco, um abraço. Até quarta-feira. Quarta.